Meus irmãos, a paz do Senhor, que maravilha ter você mais uma vez aqui conosco para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. De verdade, eu fico muito feliz por ter você aqui conosco. Estaremos meditando na revista desse trimestre, onde tem por título A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Em primeiro lugar, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, que você possa deixar o seu like e o seu comentário. De onde é que você está nos assistindo? Compartilhe aqui conosco. Você tem alguma dúvida? Deixe aqui nos seus comentários também, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Abençoe mais vidas compartilhando este estudo da Palavra de Deus. Nós estaremos meditando hoje na lição de número 5, isso mesmo, lição que tem por título Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Olha só que tema interessante. Estas lições, a qual nós estudamos do capítulo 1, da primeira lição até a lição de número 5, que nós estudaremos hoje, elas são parecidas uma com a outra, elas têm uma relação uma com a outra. E nós vamos estudar sobre esse importante tema hoje, fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Temos como texto principal o Salmo de número 24 e verso de número 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O resumo da lição diz assim: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Os objetivos de cada ponto da lição, no primeiro tópico é explicar o que é o método científico. No segundo tópico é destacar o apreciamento da ciência moderna. E no terceiro ponto, ou terceiro tópico, é saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. E como texto bíblico, nós vamos ter aqui o Salmo de número 33, do verso de número 6 ao verso de número 9. Você pode estar lendo aí. E também em seguida Provérbios no capítulo 8, versículo 22 ao versículo de número 29. Você também pode estar lendo e acompanhando, beleza? Nós já vamos partir aqui para o primeiro ponto da lição, onde tem por título o ensino científico. Nós sabemos que a verdadeira ciência, ela contribui para o avanço da sociedade. Como assim a ciência contribui para o avanço da sociedade? Por exemplo, quando a ciência ela cria remédios para curar muitas enfermidades, para curar doenças, com o avanço da ciência, quantos remédios estão sendo criados hoje, que talvez há um século atrás, há 200 anos atrás, não tinha cura para tal doença, e hoje já descobriram a cura, e as pessoas desenvolvem remédios para curarem várias enfermidades. A ciência é importante no avanço de tecnologia, isso nós falamos na lição passada. Por exemplo, você talvez está me assistindo de um smartphone, ou de um iPhone, ou de um computador, um notebook, um tablet. É um meio de acesso, a tecnologia está em suas mãos. E através dessa tecnologia, você consegue ouvir essa ministração desta palavra, deste ensino. Isso é importante, não é verdade? Ou seja, é a ciência contribuindo para o avanço da sociedade. Nós vemos que a ciência contribui em várias outras formas, são muitos meios, né, que a ciência ela contribui para a sociedade. Agora, quando é que a ciência ela se torna ruim? Como nós falamos na lição passada, quando a ciência ela induz a incredulidade em Deus, ou seja, quando a ciência quer incutir nas nossas mentes que Deus não existe, que Deus não é necessário, que esse negócio de Deus é uma ilusão. Isso é muito prejudicial.
Nós, como cristãos, não precisamos de métodos científicos para crer na existência de Deus. Não precisamos. Como cristãos, nós não precisamos de métodos científicos para dizer como as coisas foram criadas. Não precisamos disso. Nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a fé, por meio da fé, nós cremos que Deus criou todas as coisas. A falsa ciência, a ciência prejudicial, vai negar a existência de Deus, vai negar a criação de Deus. Porém, nós, como cristãos, cremos por meio da fé que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não vivemos uma fé baseada em experiências humanas, como está na lição, o comentarista diz, particulares ou achismos. Cremos na palavra de Deus, pois ela é a verdade. João 17, versículo 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos ver pela palavra de Deus que a ciência, ela se vale daquilo que é observado, pesquisado, explicado, ou seja, fatos. Como que nós vamos explicar isso? Como que nós vamos explicar que cremos por meio de fé, por meio da fé? A ciência crê naquilo que é exato, naquilo que se observa, naquilo que se pesquisa, naquilo que se explica, naquilo que é um fato. Nós cremos por meio da fé. Primeiro, o que é fé? Eu gostaria de compartilhar com você o texto de Hebreus, capítulo 11 e versículo de número 1, que nos mostra o que é fé. O texto nos diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos. Por exemplo, eu não vi Deus criando o sol, eu não vi Deus criando todas as coisas existentes, mas eu creio de todo o meu coração de que Deus existe e de que Ele criou todas as coisas. Nós cremos que Deus existe e nos relacionamos com Ele. Eu gostaria de deixar a referência para você de Salmo de número 34, verso de número 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então eu faço esse convite para você, prove, creia no Senhor Jesus, receba Ele na sua vida como seu Salvador e tenha relacionamento com Ele, e você vai ver o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom. Nós vamos ver que a própria ciência, ela diz que há mais estrelas no céu do que as areias no mar. A própria ciência diz isso. E nós vemos pela palavra de Deus no Salmo de número 147, verso de número 4, Isaías capítulo 40 e versículo de número 26, que a palavra de Deus nos mostra que Deus ele chama cada estrela pelo seu nome. Imagina o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho da sabedoria do nosso Deus. Deus ele jamais criou a terra, ele criou todas as coisas sem um propósito. Não. Deus ele criou a terra para ser habitada. Isso mesmo. Engana-se quem pensa que Deus ele criou as coisas sem propósito. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Porém, Deus deu forma para a terra. Deus ele preparou todo o cenário para receber o ser humano e as outras criaturas, como os animais, os pássaros, as aves. Deus ele preparou todo o cenário, porque ele tinha o propósito de que a terra fosse habitada. Deus ele criou tudo nos mínimos detalhes. Isso mesmo. A ciência diz que se a terra estivesse um pouco mais próximo do Sol,
ela seria inabitável, porque ela seria queimada, era impossível haver existência na Terra. A ciência diz que se a Terra fosse um pouco mais longe do Sol, ela também seria inabitável, porque ela congelaria. Mas ela está exatamente no lugar onde ela precisa estar. Sabe por quê? Deus, ele planejou tudo e colocou tudo no seu devido lugar. Já partindo aqui, meus irmãos, para o segundo ponto, que tem por título o surgimento da ciência moderna. A ciência moderna, na ciência moderna, há muitas coisas que eles dizem, que a ciência moderna diz, que algum tempo atrás era tido como verdade, que hoje já não é mais. Ou seja, a ciência tem a possibilidade de errar. Há coisas que no passado alguns cientistas acreditavam ser de tal forma que hoje, nos dias atuais, é provado que não era daquela maneira como eles pensavam. Ou seja, a ciência pode falhar. Nós vemos que vários cientistas, vários homens que tiveram nomes na história, eles acabaram no esquecimento. Eles acabaram no decorrer da história sendo esquecidos, eles e as suas teorias. Mas nós vemos que a palavra de Deus e o Deus da palavra, ele permanece firme, intacto e inabalável. A palavra de Deus, ela não muda. Por quê? Porque nós servimos o Deus verdadeiro. Isaías, de número 40, versículo de número 8. Anote esse texto aí e confira para você ver como está tudo, o Senhor e a sua palavra está inabalável. Deus, o Deus que nós cremos, nós que somos cristãos, o Deus que nós cremos, ele não foi criado. Não existe data de nascimento para o Senhor. Não existe o dia para se comemorar o aniversário de Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Você pode ler até a referência que o comentarista coloca na lição, Salmo de número 90, e verso de número 1, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus, ele é antes de todas as coisas. A eternidade, ela faz parte da essência do caráter de Deus. Nós vamos ver que algumas pessoas se perguntam: podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? A resposta é sim. A resposta é sim. Podemos acreditar na ciência e na Bíblia ao mesmo tempo. É aquele negócio, como eu já falei. A verdadeira ciência, ela contribui para o avanço da sociedade. Teve um comentarista que ele disse assim, que nem sempre a ciência está bem estabelecida. Aí é onde precisamos ter cuidado. Nem sempre a ciência está bem estabelecida, bem fundamentada. Como também nem sempre a Bíblia é bem interpretada. É aquela questão, devemos colocar na balança e ter muito cuidado para a gente não cair no erro. A ciência pode falhar, pode errar. Assim como também podemos cair no erro de interpretar a Bíblia de maneira errada. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, versículo de número 25 e 26, você pode conferir, quando Jesus está sendo ali questionado por um doutor da lei, Jesus, a respeito da vida eterna, Jesus pergunta para aquele homem, como é que estava escrito na lei? E você pode ver no versículo 26 que Jesus pergunta, como é que você entende? Porque uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é como você interpreta, como você entende. Então precisamos ter muito cuidado com isso. Nós sabemos que a verdadeira ciência, ela contribui, e precisamos ter consciência de que a nossa regra de fé e prática não é a ciência, porém a palavra de Deus. Nós vemos que Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, todas as respostas que a ciência precisa, que os cientistas fazem, Deus já tem a resposta para isso.
O Salmo de número 139, verso de número 1 ao 4, nos fala da onisciência de Deus, ou seja, Ele sabe todas as coisas. Salmo de número 147, verso de número 5, Ele sabe de todas as coisas. E você talvez se pergunte, o que você precisa para não ser enganado? Como não vou cair no engano da falsa ciência? Primeiro, não sendo menino na fé. Você sabia que existem muitos cristãos que mesmo velhos de crentes são meninos na fé? Você pode conferir o texto de Hebreus no capítulo 5, versículo de número 12, que diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, pelo tempo de crente que vocês são, era para vocês estar ensinando outras pessoas, era para vocês serem mestres, mas é necessário que ensine a vocês os primeiros rudimentos ainda da cruz, os primeiros rudimentos da palavra. Sabe o que é isso? Meninos na fé. Pessoas que às vezes têm 30 anos de cristãos, mas ainda são meninos na fé, não cresceram, não desenvolveram. Como que você não vai ser enganado? Não sendo menino na fé. Como que você não vai ser enganado? Meditando na palavra de Deus. Não é apenas ler, é meditar. Salmo de número 1, verso de número 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que você não será enganado? Orando, se relacionando com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, o texto diz: orem sem cessar. Orem sem cessar, busque a Deus. Como que você não será enganado? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, e versículo de número 18. Nós vamos ver que na Bíblia nós encontramos respostas para o início de todas as coisas. A ciência moderna, a falsa ciência, porque eu falo falsa ciência? Porque existe a ciência verdadeira. Existem cientistas que são cristãos, que creem que há um Criador, que são tementes a Deus. Mas a falsa ciência não crê dessa forma. A Bíblia nos mostra que Deus ele criou todas as coisas como o homem. A palavra de Deus nos mostra como o pecado entrou no mundo, como o mundo teve o início, como o mundo vai ter um fim. Por isso é importante nós meditarmos na palavra de Deus, para que possamos estar bem fundamentados. E eu gostaria já de partir aqui para o terceiro tópico, que já é o tópico da conclusão, onde tem por título a origem. Qual foi a origem de todas as coisas? Nós sabemos como foi a origem de todas as coisas. Primeiro, Deus é a origem de todas as coisas. Isso mesmo. Não há outra coisa, há outro ser que criou tudo que existe, a não ser Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Eu gostaria de compartilhar para você como que foi tão belo a criação. No primeiro dia da criação, você pode conferir em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 ao 5. A Bíblia diz que Deus ele criou a luz cósmica. Isso mesmo. Ele disse: haja luz. Deus criou a luz cósmica. Ou seja, ele criou o dia e criou a noite. No segundo dia da criação, Deus criou a expansão que há no meio das águas e os céus, ou seja, o céu atmosférico, entre o céu e a terra. Você pode conferir isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 8. No terceiro dia, a Bíblia nos diz que Deus ele ajuntou as águas debaixo dos céus num lugar e fez aparecer porção seca, ou seja, criou a terra. E o ajuntamento ele chamou de mares. Deus ordenou que a terra produzisse semente e desse frutos, isso no terceiro dia. Observe que Deus está preparando o cenário
para receber os animais, para receber o ser humano. Você pode conferir isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 9 ao 13. No quarto dia da criação, Deus criou os luminares, ou seja, Ele criou o sol e criou a lua. Fez também as estrelas, Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. Luminares para sinais dos tempos determinados. No quinto dia, Deus determinou que as águas produzissem répteis e que as aves voassem nos céus, e fez os grandes peixes e as grandes baleias. Ou seja, no quinto dia, Deus ele começa a criar os seres vivos. Os seres vivos, a partir do quinto dia. No sexto dia, Deus ele determinou que a terra produzisse alma vivente, conforme a sua espécie. Aí onde Deus criou gado, répteis, bestas feras. Você pode conferir isso em Gênesis, no capítulo 1, versículo 24 ao 25. Ainda no sexto dia, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. No sexto dia da criação, Deus ele criou o homem. Ele diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, fez ele cair no sono profundo. Da sua costela ele criou a mulher. Deus abençoou eles e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, nós como cristãos somos criacionistas. Ou seja, cremos na doutrina da criação de todas as coisas. Não cremos na evolução, cremos na criação, que Deus, pelo seu poder, criou todas as coisas. E eu parto aqui, meus irmãos, já para a conclusão, falando sobre a dinâmica. Professor, esses 5 pontos, essas 5 lições que nós estudamos, elas são bem parecidas, elas são relacionadas uma com a outra, falando sobre fé e religião, fé e ciência. E eu gostaria de partir para a dinâmica. A dinâmica de hoje é bem simples. Eu gostaria que você fizesse uma relação, algumas perguntas. Escrevesse, por exemplo, num computador ou numa folha de papel, algumas perguntas. E que você, em sala de aula, passasse para os seus alunos, para que eles possam responder perguntas relacionadas à lição de número 1 até a lição de número 5. Para que você possa estar analisando como está o desenvolvimento dos seus alunos, como eles estão se desenvolvendo. E você possa corrigir aquilo que tiver de errado. A dinâmica de hoje é essa, para que possa ficar essa reflexão e os seus alunos eles possam estar com o conteúdo bem fixado nos seus pensamentos e no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Eu agradeço por estar aqui conosco. Mais uma vez eu peço que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Que você deixe o seu like aqui e deixe o seu comentário, pois é muito importante para a gente. Diz aí, de onde você está assistindo esta lição? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.